Eu decidi que eu não vou atuar como nutricionista depois de ter me formado. Pra quem caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Carol Ferraz e aqui neste canal eu mostro muito pra vocês da minha rotina fitness e um fitness bem sem mimimi, tá? Porque tem vários vídeos aqui também ensinando vocês um pouco sobre nutrição, sobre a parte comportamental, mostro um pouco dos meus treinos. Então aqui é literalmente pra gente descomplicar esse mundo fitness que tem tanta gente hoje em dia que complica, sabe? Que aqui eu quero tornar algo muito leve, algo muito fácil pra vocês entenderem e também se motivarem pra fazer a vida de vocês um pouco melhor, ter um estilo de vida melhor, se sentirem melhor com os próprios corpos. Enfim, então se você caiu aqui de paraquedas, é sobre isso o canal. Se você não caiu aqui de paraquedas, você sabe que eu estava em processo de formação, né? Então ano passado, em 2025, né? Agora a gente já tá em 2026, eu me formei em nutrição. Eu não necessariamente me formei, falta só colar grau esse ano, mas assim, eu terminei tudo. Fui aprovada em todas as matérias, TCC, tudo. Então, me formei. E eu tomei uma decisão que é de não atender de fato como nutricionista. Eu sei que tem muita gente que me perguntou: ai, Carol, quando você se forma, eu quero fazer uma consulta com você e tal, não sei o quê. E eu já tinha tomado essa decisão, então eu tava meio... Sabe quando você fica meio... então, a gente vai ver, a gente vê. Só que no fundo, eu já sabia disso desde que eu entrei na faculdade. E surgiram várias dúvidas lá na rede vizinha quando eu falei que não ia atender, que eu vou sanar agora, né? Eu falei um pouco lá pra lá, mas aqui a gente consegue esmiuçar muito mais, né? E aí são 3 perguntinhas, né? Por que eu não vou atuar? Por que eu fiz a faculdade se eu sabia lá no início que eu não queria? E quais são os meus próximos passos, já que eu não vou atuar como nutricionista? Então vamos responder todas. Primeiro, por que eu decidi não atuar? Bom, desde o início da faculdade, eu nunca tive o sonho de atuar como nutricionista, em consultório, tal, nanana. Tanto que eu fiz faculdade de administração antes de entrar pra nutrição. Tem inclusive um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu falo dessa minha saída da administração pra nutrição. Então eu fiz 2 anos na Federal aqui do Paraná de administração, tranquei e decidi ir pra nutrição. E eu comecei a ADM justamente porque eu não me via atuando como nutri. Lá no começo, quando eu tava no meu terceirão, eu queria fazer nutrição, eu pensava em ir pra área da saúde, só que eu de fato não me via atuando. Eu só gostava muito de estudar sobre. Então eu acabei indo pra ADM por questões familiares, porque eu sempre quis empreender, porque eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Então eu acabei indo pra ADM por conta disso, apesar de que não necessariamente assim que funciona. E dentro disso eu continuei treinando, continuei fazendo dieta, postando um pouco da minha rotina, por mais que eu ainda assim não sabia 100% tudo e não sabia muita coisa, eu acabei conquistando um público muito legal. Mas na rede vizinha, no Instagram, que foi por onde eu cresci ali, comecei a postar minha história, um pouco com transtorno alimentar e tudo, e de fato aquilo acabou se tornando meu trabalho, né? Então eu consegui parcerias muito legais, eu comecei a fechar publicidades, acabei virando uma criadora de conteúdo, né? Uma influenciadora digital, e com postar tanto conteúdo, assim, de nutrição e tal, acabei indo pra faculdade, né? Eu tranquei a DM, porque já não me via mais naquilo, e fui pra nutrição porque era o que tava fazendo sentido com aquilo que eu tava vivendo. E como eu já podia pagar minha própria faculdade, eu acabei indo pra particular, que seria mais fácil do que fazer o trâmite dentro da federal. E ali dentro da faculdade, me surgiu uma certa vontade, durante um tempo, de fato atuar como nutri, sabe? Porque a gente vai estudando, a gente vai vendo, a gente vai atendendo um outro paciente ali, quando você tá mais ou menos no segundo ano da faculdade. Então eu fui surgindo aquela vontade. Tanto que eu sempre postava quando eu tava estudando, tipo, sua futura nutri, sua futura nutri. Porque começou a surgir aquela vontade. Mas assim, foi de fato em 2025, quando eu comecei os estágios, tudo, que eu tive a certeza absoluta. Eu já sabia antes, mas eu tive a certeza absoluta que eu não queria atuar como nutri. Que eu queria continuar meu trabalho com a internet, que eu queria utilizar a nutrição de outras formas. Isso a gente vai falar mais pro final do vídeo. E eu, honestamente, eu não consigo me ver sendo feliz tendo a nutrição como a única coisa que eu tenho pra minha vida, né? Tipo, só atuando, só sendo a nutri de consultório, tanto online quanto presencial, tá, gente? Não consigo me ver feliz só montando dieta pras pessoas, sabe? Tipo, nossa, passo aqui e acabou. Não é assim que eu quero viver, sabe? Eu não me vejo atrás de um consultório. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito de criar, eu gosto muito de trazer novas ideias. Sempre fui assim, sabe? Desde pequenininha. Então eu tenho essa vontade, sempre tive essa vontade de trabalhar com mídia, né? Que é o que eu faço hoje em dia. E eu gosto de unir essa minha parte criativa com a parte de ensinar, porque eu também gosto muito de ensinar. Então por isso que eu trago tantos vídeos pra vocês ensinando, explicando, porque eu já passei poucas e boas nesse mundo fitness, assim, já errei muito. E hoje em dia eu gosto de ajudar vocês nisso, trazendo de uma forma mais criativa, transformando isso no meu trabalho. E eu vivo muito feliz assim, sabe? E hoje em dia eu, graças a Deus, consigo me manter muito bem. Só que, obviamente, a gente quer escalar, a gente quer mudar outras coisas. Então, por que eu não daria continuidade naquilo que já tá dando certo e melhorar ainda mais, entende? Mas aí a gente vai pra segunda pergunta antes de responder o que eu vou fazer, já que eu não vou atuar. Que é, por que eu fiz a faculdade sabendo que eu não queria? Bom, primeiro, eu sou totalmente contra aquelas influenciadoras que falam: gente, eu tô largando a faculdade
faculdade, porque a faculdade não dá dinheiro, porque agora eu vou viver só de influência digital. Por alguns motivos. A gente sabe, obviamente, que ter um diploma não é certeza de nada. Você pode ter um diploma e não conseguir emprego, não conseguir trabalho. Mas você ter um diploma te abre muitas portas, mesmo que talvez aquilo não dê certo. Eu não gosto dessa ideia de ter plano B. Inclusive, meu último vídeo é sobre isso, sobre não ter plano B. Mas a gente tem que ter algum respaldo na vida, né, gente? Digamos que, sei lá, a internet exploda. Eu, pelo menos, tenho ali o meu embasamento científico, eu tenho o meu diploma, eu tenho tudo que eu fiz durante a faculdade, então tudo que eu estudei durante a faculdade, todos os cursos que eu fiz por fora, todo esse embasamento que eu tenho, eles me servem de alguma coisa se caso eu decida atuar, se caso eu decida não trabalhar mais com a internet, entende? Ou trabalhar com a internet e trabalhar também com isso. Outro ponto é que a faculdade te ensina muito mais do que só aquilo que você aprende, porque dentro da faculdade tem tantas oportunidades, tem tantas oficinas, tem tantas outras matérias, tantas pessoas que você conhece, tanta coisa que você pode fazer lá dentro, que é no ambiente universitário, que te tira daquela bolha, sabe? Eu acho que quando a gente tá no ensino médio, a gente vive muito dentro de uma bolha. Quando você vai pra faculdade, você vê novos horizontes, você vê que dá pra fazer outras coisas. Tem iniciação científica, tem projetos, tem empresas júniores. Inclusive, quando eu tava em ADM, eu comecei numa empresa júnior. Acabei não seguindo, mas assim, me ajudou muito, sabe? Boa parte de algumas coisas que eu tenho hoje de empresa, eu aprendi naquela empresa júnior. Então, tudo é conhecimento, sabe? Tudo é embasamento. Por isso que eu acho que é muito importante você, sim, fazer uma faculdade, se você tiver a oportunidade, sim, concluir uma graduação, quem sabe uma pós, se especializar. Porque por mais que hoje eu não vá atuar, eu vou continuar me especializando, tá? Eu vou continuar estudando, assim como eu faço desde que eu entrei na faculdade. Desde que eu entrei em nutrição, eu sempre fiz cursos por fora. Sempre fui atrás de mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, porque tudo que a gente aprende ali é muito básico, sabe? Principalmente pra mim, que sempre quis uma parte estética e esportiva, a gente quase não vê na faculdade. Então você tem que ver por trás, por fora. Parte comportamental também, a gente quase não vê dentro da faculdade, você tem que estudar por fora. E é importante também pra gente ter um embasamento básico de bioquímica, de fisiologia. Por mais que dá pra você passar e se concluir o curso sem saber isso, pra você ser um bom profissional, pra eu, por exemplo, criar conteúdo aqui pra vocês sobre nutrição, sobre fisiologia, até um pouco sobre treinamento, que apesar de eu sempre trazer um profissional junto, eu tenho que ter uma certa noção daquilo que eu tô falando, ter feito a faculdade me ajudou demais. E vamos combinar, né, gente, que você confiaria muito mais numa pessoa que tá aqui criando conteúdo tal, pra comprar um curso, por exemplo, que eu divulgue, ou comprar os produtos que eu divulgo, tipo, whey, o suco verde que eu já falei pra vocês esses dias, tipo, sempre explicando o porquê das coisas, por que isso não é milagre, por que isso talvez seja bom pra você. Eu nunca fui aquela blogueira que sempre chegou assim, tipo, gente, comprem isso aqui porque é bom. Não, eu não vou te falar, compra isso aqui porque é bom. Eu vou falar, compra isso aqui, isso. O que é esse produto? Como ele funciona? Como ele atua no seu organismo? Será que você precisa? E eu sempre faço isso. Qualquer vlog que você veja meu, qualquer vídeo meu falando de algum produto, eu sempre explico o porquê daquilo. E aí, talvez, se fizer sentido pra você, talvez você compre aquele produto. E sempre que eu vou fazer parceria ou publicidade, eu deixo isso muito claro pra marca. Eu falo, olha, esse ponto, eu não acho que valem a pena. Posso falar sobre isso? Se às vezes a marca não autoriza, eu às vezes nem fecho a publicidade, sabe? Porque pra mim não faz sentido eu divulgar algo que não tenha credibilidade com vocês. Vocês vão confiar muito mais numa pessoa que de fato é formada, que de fato tem embasamento por trás, ou numa pessoa que só fala tipo, Ai, gente, eu tomei isso aqui e emagreci. eu sei que tem muita gente que acredita, tá? Vê a blogueira falando isso, aquilo e vai comprando. Mas eu não sou essa pessoa. Então, se eu quero trazer essa minha credibilidade, a graduação me ajuda muito nisso. Beleza, Carol, agora que você decidiu que você não vai seguir, você não vai se atuar e o que você vai fazer? Meu objetivo com a internet sempre foi um só: trazer conhecimento sobre o mundo fitness embasado em ciência, sem mimimi, tornando possível você melhorar o seu corpo, seja em emagrecimento ou ganho de massa, e manter ele da melhor forma possível. E criar pessoas que questionem, que perguntem, que analisam quando algo vai ser bom pra elas e quando algo vai ser ruim. Esse é meu objetivo, sempre foi. Que vocês consigam manter o corpo de vocês, que seja algo sustentável. Porque de nada adianta você pegar uma dieta e fazer ela por 2 semanas, 3 semanas e não conseguir seguir. Ou perder um monte de peso e depois ganhar tudo de volta. E meu objetivo sempre foi trabalhar muito com a internet, trabalhar com mídia, com criação de conteúdo e além das parcerias, né? Hoje eu vivo basicamente das parcerias, mas eu quero e eu vou, já está sendo estruturado um spoiler pra vocês, criar o meu próprio produto. Um produto que de fato transforme a vida de vocês. Não vai ser algo nada, assim, muito caro, tá, gente? Que vocês aprendam como usar a nutrição a seu favor. Então, vocês vão aprender um pouco de cada lá dentro. Além da nutrição, vão ter outros profissionais ali também para auxiliar vocês, para que vocês nunca mais caiam em ciladas de dieta, de produtos enganosos e que vocês consigam, de fato, construir um corpo, um shape que seja sustentável. E o principal, sem gastar absurdos. Porque, honestamente, eu sei que hoje em dia nem todo mundo pode pagar nutricionista, personal, psicólogo, físio. Então, por que não ter algum lugar que vocês possam ter acesso a esse tipo de profissional? Óbvio que não vai ser nada extremamente individualizado,
mas que vocês consigam se guiar pelo caminho. E esse é meu propósito hoje, 10 de janeiro de 2026. E nada me impede que, por exemplo, daqui a um ano, eu decida que eu vou começar a atuar, que eu vou abrir uma consultoria, sabe? Porque eu sou formada, eu sou nutricionista. Então, eu posso atuar. Eu quero ter essa autonomia e eu hoje, graças a Deus, posso ter essa autonomia de escolher qual é a carreira que eu quero seguir, o que eu quero fazer. E o que de fato me brilha os olhos é isso aqui. É ensinar, é poder ajudar. E eu espero que esse vídeo tenha talvez esclarecido algumas coisas na cabecinha de vocês e quem sabe de fato ter ajudado. Porque eu acho que é importante a gente olhar para todos os horizontes que a gente tem e não ficar fixado numa ideia que as pessoas colocam na nossa cabeça. E eu espero vocês nos próximos conteúdos. Um beijo!